Doutora Denise, por favor. Boa noite. Inicialmente, eu desejo as boas-vindas aos palestrantes e a todo o público que nos assiste. Agradeço à comissão organizadora do evento, em especial a doutora Tereza e a Vera Lúcia, pelo convite para essa participação. É com imensa satisfação que vou moderar essa mesa redonda, que debaterá as propostas de melhoria no atendimento da criança e do adolescente com câncer no Brasil, abordando tanto as ações assistenciais quanto as educativas, que deveriam ser instituídas de forma igualitária em todo o país, garantindo dessa forma, além de um diagnóstico precoce, um diagnóstico preciso, bem como um tratamento adequado, permitindo, desse modo, incrementarmos nossas taxas de sobrevida. Essa mesa redonda conta com a participação de 3 palestrantes. O primeiro tema a ser abordado será a Frente Parlamentar de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, que será apresentado pelo Dr. Algemir Lunardi Bruneto e pelo Sr. Chico Francisco Neves. Cada palestrante terá 13 minutos para sua exposição. O Dr. Algemir é médico oncologista pediátrico, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez mestrado e PhD na Inglaterra, foi fundador e é superintendente do Instituto do Câncer Infantil, é membro fundador do Grupo Latino-Americano de Oncologia Pediátrica, coordenador do Protocolo Sul-Americano de Sarcoma de Ewing e coordenador do Comitê Estratégico da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer Infantil no Congresso Nacional. O senhor Chico Neves tem como formação básica de engenharia civil, foi fundador da Associação de Apoio à Criança com Neoplasia, que em 1994 se tornou a primeira casa Ronald McDonald da América Latina. E também é fundador e superintendente do Instituto Ronald McDonald. Então, convidamos inicialmente o doutor Algemir, que vai ter 13 minutos, e seguida do Francisco, que terá também 13 minutos para sua exposição. Boa noite a todos. Muito obrigado, Denise. Inicialmente, quero agradecer o convite da diretoria da CONIAC, a diretoria que faz um trabalho realmente de união e que tem, né, a Tereza como presidente, a Vera, o Rocco e o Álvaro, uma contribuição importante para que a gente possa avançar no aprimoramento dos cuidados da criança com câncer. Então, agradecer pelo convite, parabenizar em função desse mês importante que comemoramos o Setembro Dourado, e é sempre uma oportunidade de divulgar ações que venham em benefício da nossa causa. Eu vou apresentar alguns slides que têm como essência, se eventualmente alguém não me ouve bem, o áudio não está 100%, pelo menos a imagem ajuda a acompanhar a nossa exposição. Não sei se vocês já estão visualizando o primeiro slide. Sim, ok. Então, a Frente Parlamentar nasceu pouco antes da pandemia, foi num encontro que tivemos em Instituto Câncer Infantil e Instituto Ronald McDonald, num café da manhã, que tinha outro propósito, que era unir a bancada gaúcha para que a gente buscasse recurso de emenda parlamentar. O deputado Bibo Nunes, que é gaúcho, nos convidou para organizar a Frente Parlamentar, que também é chamada de bancada, né? Na Câmara dos Deputados. E a Frente Parlamentar de Prevenção e Combate ao Câncer Infantil começou assim, e depois tivemos a participação da CONIAC e também, mais recentemente, da Sociedade Brasileira de Pediatria.
todos sabem que o câncer infantil é a primeira causa de morte entre 1 e 19 anos de idade, portanto, estamos falando de um tema absolutamente pertinente, né, que é familiar a todo, é do conhecimento de todos nós. Como a Frente Parlamentar, então, começou com essas 4 instituições, tivemos um pequeno problema aqui com a imagem, mas já estamos fazendo o devido ajuste na apresentação. A Frente Parlamentar, então, começou com essas 4 instituições, mas tem, sim, o objetivo de que tenha mais ampla participação. Eu quero fazer aqui um agradecimento ao Chico, né, a todos aqueles que compõem o Comitê Estratégico e as pessoas que contribuíram para que nós pudéssemos avançar ao longo da proposição da Frente Parlamentar na Câmara dos Deputados. Então, fruto dessa iniciativa, em 7 de maio de 2019, com a apresentação e presidência do deputado Bibo Nunes e subscrito por 211 deputados federais, foi criada a Frente Parlamentar, que tem como objetivo melhorar os índices de cura. Então, o Comitê Estratégico é um comitê que apoia o presidente Bibo Nunes no sentido de dar subsídios técnicos no encaminhamento das ações. Em agosto de 2019, logo na sequência, foi lançado oficialmente no Congresso Nacional, marcando o início da campanha de mobilização. E a Frente Parlamentar realizou ainda em 2019, em dezembro, uma sessão solene na Câmara dos Deputados, no Salão Nobre, para comemorar o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, e, na ocasião, se marcou a homenagem à primeira-dama Michele Bolsonaro, que se tornou a madrinha da Frente Parlamentar. Qual foi o nosso desafio? Construir uma demanda que fosse viável, que fosse adequada para a realidade daquilo que todos nós, ao longo de tantos anos, estamos lutando. Nesse sentido, para buscar um consenso de um conteúdo mínimo de um pleito junto aos órgãos, à Câmara dos Deputados, se estabeleceu, então, um comitê estratégico e um comitê executivo. Eu aproveito para agradecer a Valéria, do Instituto Câncer Infantil, a Dani, do Instituto Ronald McDonald, e a Aline Falcão, da CONIAC, que também tem prestado uma ajuda extraordinária no encaminhamento e no contato com os parlamentares. Então, foram criados esses 6 grupos de trabalho, com um coordenador e entre 5 a 10 participantes, representando diversas instituições no país, e se constituiu, então, um conjunto de temas que seriam transformados num projeto de lei que levou o número 3921/2020. Então, assim, eu não vou entrar em detalhe, porque o tempo não permite, mas nós temos no site da Frente Parlamentar, que depois eu coloco para vocês, uma oportunidade para aqueles que tenham interesse em conhecer um pouco mais. Além das demandas, né, mais pontuais, a gente pleiteia a constituição de um comitê consultivo para que representantes, né, da oncologia pediátrica possam, junto com membros do Ministério da Saúde, elaborar uma política pública específica para o câncer infantil. E por que a gente precisa de uma política específica? Porque sabemos todos que o câncer em criança não é igual ao câncer de adulto, por uma série de razões que obviamente, do conhecimento de todos. Hoje, o combate ao câncer no país vamos dizer assim, definido por 3 portarias. Uma de 2013, que instituiu a política, e depois 2 portarias seguintes, uma de 2014 e a mais recente, de 2019, que estabelece e redefine, né, alguns dos temas abordados nesta política. Se nós olharmos as 3 portarias,
E se olharmos aquela que traz um pouco mais, que é a última, a 1399, nós vamos observar que tem pequenas mensagens a respeito do câncer infantil. A essência, né? Essa é a nossa reivindicação, é que exista um olhar para as crianças com câncer, já que o câncer infantil é uma doença diferente da doença do câncer de adulto. Vejam bem aqui, depois eu volto ao tema, que para ser habilitado um centro, um hospital, a necessidade de ter pelo menos, está na portaria, 270 procedimentos com um mínimo de 30 casos novos. Então, mesmo coisas que estão na portaria, elas não são seguidas na prática. Eu dou um exemplo muito claro aqui. Nós fizemos um panorama da oncologia pediátrica no estado do Rio Grande do Sul, levantamos as APACs, todas as APACs de 6 anos, e aonde esses pacientes foram atendidos. Vocês veem do lado esquerdo os centros com maior número de pacientes, que são os 6 centros do estado habilitados em oncologia pediátrica. Mas nós temos mais 18 UNACONs de adulto, de hematologia, atendendo crianças com câncer. Vocês veem no lado direito que muitos desses centros do extremo têm 5, 6, 7 casos ao longo de 6 anos, ou seja, centros hoje habilitados pela vigência da política existente, com um caso novo por ano. Então, a gente se pergunta, que expertise existe para tratar uma doença tão complexa? Eu acho que nós temos aqui no Rio Grande do Sul um exemplo típico, né, de uma política que não é apropriada. Nós temos países na Europa, a Europa como um todo não tem, eu acho, 25 centros de oncologia pediátrica. Se nós formos multiplicar pelos outros estados, isso chega realmente a um número impressionante. E eu mostro aqui um estudo feito pelo doutor Alejandro, que faz parte do doutorado dele, em que ele olhou todos os pacientes com leucemia ao longo de um período extenso de vários anos e identificou que os pacientes tratados em centros com maior expertise têm uma sobrevida estatisticamente superior a quem é tratado em centros que não têm um volume mínimo de pacientes. Então, o nosso projeto de lei tem esse contexto, né? A lei já está aprovada na Câmara dos Deputados. A Valéria, a Dani e tantos ajudaram, inúmeros parceiros Brasil afora. Foi contactado cada líder parlamentar e chegamos a 39 deputados que apoiaram. Inicialmente, nós tínhamos feito uma solicitação para tramitar na Câmara dos Deputados em caráter de urgência, mas depois retiramos o pedido de urgência para que tramitasse nas devidas câmaras e que fosse debatido exaustivamente junto ao Congresso Nacional. Então, aqui nós temos a aprovação unânime, depois uma aprovação unânime também na CCJ. Em paralelo a isso, a Frente Parlamentar está desenvolvendo ações junto ao Ministério da Educação, por exemplo, pleiteando que seja incluído obrigatoriamente o ensino do câncer infantil nos currículos das faculdades de medicina e também na residência médica de pediatria. Você sabe que isso é uma lacuna existente. Muitos médicos se formam sem ter uma hora aula naquela que é a doença que mais óbitos acontece. Este slide mostra uma informação que é nova, mesmo os membros da Frente Parlamentar ainda não têm, porque foi fruto de uma oportunidade que surgiu em Brasília. Nós tivemos uma reunião no Ministério da Saúde com a doutora Mayra Botelho e também a doutora Ana Patrícia, na Secretaria de Atenção Especial. E, posteriormente, depois, uma segunda reunião com a chefia da doutora Mayra, que é o doutor Sérgio Cani, que é secretário da Atenção Especializada, e com o ministro interino. E, para encanto nosso, e isso é uma coisa que nós vamos debater na próxima reunião da nossa frente parlamentar, nós temos tido reuniões semanais ou quinzenais, porque se abre uma porta de diálogo, que é muito importante. Então, a frente parlamentar, de uma maneira ou de outra, está avançando, mas é importante que a gente possa conversar,
unir esforços com todas as iniciativas, né? A Frente Parlamentar tem ações em vigência muito fortes em Brasília. Nós tivemos recentemente um convite e uma comissão especial destinada a acompanhar as ações de combate ao câncer no país. Em todo o tempo de existência dessa comissão, nunca houve um convite para se debater o tema câncer infantil. Participamos, a Tereza participou, a doutora Denise, representando a Sociedade Brasileira de Pediatria, não pôde participar, mas o doutor Henrique, de Salvador, fez também uma bela contribuição. Então, eu deixo aqui o site da Frente Parlamentar, como eu disse, para que aquelas pessoas que tenham interesse em conhecer um andamento mais detalhado ou conhecer o nosso projeto de lei, como disse a Sandra, com relação à proposta dela, é uma construção que precisamos fazer, mas é realmente uma oportunidade rica que estamos tendo como nunca antes, para que a gente possa ter o apoio do Congresso Nacional para poder dialogar, tanto no Ministério da Saúde, quanto no Ministério da Educação, quanto no Ministério da Cidadania, para que a gente possa contemplar, se não todas, mas aquilo que é mais essencial. Eu concluo isso com uma imagem que, para mim, é muito rica, né, da criança com câncer, que precisa ter esse contexto dos 5 pilares, né? Assistência, obviamente, que tem o tema diagnóstico e tratamento, o apoio social, sem o qual, né, a gente não consegue avançar. É importante também buscar recursos e apoio para gerar conhecimento científico, já que a indústria farmacêutica não apoia projetos de câncer infantil, a não ser excepcionalmente, né? Que a gente possa, sim, né, usar essa oportunidade de criar uma política pública específica. Já é tempo no nosso país de ter um olhar para as crianças com câncer e, obviamente, a questão dos cuidados paliativos, que é aquela casinha simpática, né, que a gente contempla esses itens todos, nos 5 pilares, dentro daquilo que é o pleito da Frente Parlamentar. Então, eu quero concluir, né, agradecendo a todos. Hoje recebemos um pedido de apoio da Frente Parlamentar com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que foi criado em 2018, que é um projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, né, e você sabe da repercussão, porque essa lei restringe muito na captação de recursos, com a central de doações. Mas, enfim, se abre uma janela de oportunidade para que a gente, com o apoio do Congresso Nacional, possa ter força para um diálogo aberto. E nós não queremos impor nada, nós queremos dialogar, nós queremos construir dentro daquilo que é possível, mas não queremos mais, né, que a gente não tenha esse cuidado nas políticas públicas em relação às crianças com câncer. Era isso, Chico. Denise, eu encerro minha apresentação, então. Obrigada, parabéns no tempo certo. Agora chamamos o Francisco Neves para continuar a exposição, por favor. Bom, é um motivo de muita alegria, satisfação e até emoção de estar participando de um encontro como esse. E aí eu já começo, como sempre faço, né? Agradecendo a Deus por estar com saúde durante um período em que a gente vive aí um momento nada agradável, mas a gente tem que aprender a viver e a gente está conseguindo ir adiante. E eu quero também chamar a atenção e agradecer a Deus porque eu estou com saúde, eu tenho uma família linda, maravilhosa, eu tenho uma namorada há mais de 50 anos, tenho um neto lindo e uma neta maravilhosa, um filho aqui e outro filho lá em cima. E vocês sabem, a maioria, o motivo de eu estar aqui neste momento foi justamente a trajetória que eu tive com Sônia, né, minha namorada, com Marquinhos, com certeza está lá em cima olhando por nós. Isso motiva muito a gente para ir em frente. Quero agradecer e parabenizar a Coniac por esse evento. A bandeira de Setembro Dourado é uma coisa que começou, uma ação que começou com a Coniac e que hoje não é mais da Coniac, agora é da sociedade, de todos nós
E a gente tem que pegar essa bandeira e seguir em frente, lutar por dias melhores para a oncologia pediátrica, né? E eu vou fazer aqui uma trajetória rápida para chegar na frente parlamentar. A importância que esse projeto de lei tem, a importância que a frente parlamentar tem para todas as instituições. No início, lá atrás, na década de 80, nós tínhamos algumas instituições que tratavam e trabalhavam com a oncologia pediátrica em criança e adolescente, da maneira que lhe era possível. E a gente nota que, e eu não vou negar que o MEC de Aperis teve uma grande contribuição nesse processo, para muitas das instituições, mas a gente nota que houve uma evolução. No primeiro momento, as instituições eram elas na sua localidade fazendo o seu serviço. Depois vieram os encontros de voluntários, encontros de voluntários vêm, que começam em 93, e o meu primeiro foi em 94. A gente nota a importância do trabalho do voluntário, das instituições, dos médicos trabalharem em conjunto, para que a gente tenha sucesso maior, não só na nossa localidade, mas também em âmbito regional e em âmbito nacional. E aí nasce aquela vontade de criar uma representatividade nacional. O Instituto Ronald McDonald sempre foi um parceiro, vai ser um parceiro, mas ele não representava as instituições. E aí vieram vários caminhos até surgir a CONIAC, que faz um trabalho lindo, maravilhoso, e não fosse esse trabalho, essa união desses parceiros, nós não teríamos chegado onde chegamos. Mas lá atrás, gente, e é bom que a gente lembre disso, as crianças eram tratadas junto com adultos. Nem sempre os oncologistas pediátricos eram os médicos que faziam o tratamento das crianças, eram oncologistas de adultos. E criança não é um adulto em miniatura, como o doutor Bruneto falou. Eu estou falando de uma causa, gente, que e isso me falavam no início, Chico, mas é só 3%. 3%, mas é a doença que mais mata na faixa de 1 a 19 anos. Podemos esquecer disso. E aí começou uma série de batalhas, mais esse grupo, né? Óbvio, depois veio o INCA, depois veio o Ministério da Saúde, mas o grupo era mais SOPOP e Instituto Rony, CONIAC, para fazer uma diferença. E a gente conseguiu dar uma virada grande, fazendo com que as crianças hoje, eu fico feliz por isso, porque o Instituto fez parte desse processo. Elas são tratadas, na maioria das vezes, pelo menos é o que recomendo as portarias, em alas separadas de adultos, exclusivas para criança e adolescente com câncer. A ala de internação, a ala de ambulatórias, unidades ambulatoriais. E mais que isso, as casas de apoio se tornaram não uma casa só de passagem ou um abrigo, elas são uma extensão do tratamento do câncer. É bom que a gente tenha consciência disso. E com o tempo, a maneira que o tempo foi passando, a gente foi vendo a importância que nós tínhamos do nosso trabalho no cenário nacional e como a gente fazia diferença, não só na nossa localidade agora, mas também em âmbito nacional. A chance de cura, na época e são dados do Instituto Nacional de Câncer, na década de 80, era de 35%. Hoje, as chances de cura são de 64%. A gente quer mais. Por que a gente quer mais? Porque nos países com alto índice de desenvolvimento humano, IDH, eles chegam a 80%. Por que eles chegam a 80%? Porque a gente foi estudar num trabalho muito legal, que a Carla participou, o Conselho Científico do Instituto Ronald McDonald, quero fazer aqui um agradecimento especial a quem está presente, a todos os médicos em geral. O doutor Bruneto fez parte do Conselho Científico, a doutora Tereza, que fez parte do Conselho Científico, que agora faz parte da Comissão Médica. A gente notou e dá para sentir que a gente pode sim fazer a diferença para que a gente chegue nesses índices, essa chance de cura dos países com alto IDH. E aí veio nesse movimento que a gente estava tentando fazer, de discutir, veio a oportunidade da frente parlamentar. E como foi bom a gente ter a frente parlamentar conosco, porque foi uma porta que se abriu para que a gente fizesse algo que até então cada um também fazia na sua localidade, mas não em âmbito nacional. Que é o quê? É o advocacy.
atrapalhar nas políticas públicas, fazer com que a gente consiga algo melhor. A gente vai ter vários exemplos aqui, vocês vão ver adiante, não sou eu que vou falar, mas um dos exemplos, a doutora Sandra vai falar ainda há pouco, a importância que a gente tem, não só na nossa localidade, mas em âmbito nacional. E o motivo que a gente tem hoje de estar celebrando 64%, podendo chegar a 80%, que a própria portaria do Ministério da Saúde fala, ela se deve única e exclusivamente a muito da nossa abnegação, muito do nosso trabalho. Mas tem um detalhe importante que a gente não pode deixar de esquecer. Cerca de 30% dos casos novos, hoje, ainda podem estar morrendo sem ter chance de acesso ao tratamento. E se a gente soma os casos totais, pega 64%, vê desses 30%, a chance de cura no Brasil, considerando esses excluídos que não são tratados, porque 64% é parte das crianças em tratamento, a gente cai para 45%, cai para 50%. Então, tem muito trabalho para fazer. Já foi feito muito? Foi. E aí é que eu digo a importância do trabalho da Frente Parlamentar. Foi um trabalho democrático, em que nós demos a oportunidade, nós, todo o grupo, né, Comitê Estratégico, para que fossem criados grupos específicos e que tivemos a participação até de alguns de vocês que estão aqui, para que a gente descobrisse o que estava acontecendo em cada um daqueles eixos. O eixo do tratamento, o eixo do diagnóstico, o eixo da medicação, enfim, 6 eixos que foram grupos de trabalho que trouxeram uma contribuição tão valiosa que gerou uma lei, gerou um projeto de lei. Esse projeto de lei, hoje, ele já passou pela Câmara, ele já passou pela Câmara, pelas comissões de Constituição e Justiça, já passou da família, e agora está indo, sem ressalva, o mais importante, unindo correntes políticas antagônicas, mas que tem como meta a causa da oncologia pediátrica, está seguindo para o Senado. É uma grande vitória nossa, no sentido de que nós podemos, sim, trabalhar em nível nacional, mas nós temos também que trabalhar em nível estadual, porque, além do Ministério da Saúde, nós temos os gestores estaduais. Se a gente não conseguir fazer com que eles se envolvam nessa ação, que eles tenham a noção que ele também é importante nesse processo, por isso, eu volto a parabenizar a doutora Tereza, o evento de hoje, do GAC, do sul da Bahia, foi importante por conta disso. O gestor local se envolver e fazer uma diferença. Como eu disse, eu estou muito feliz nesse momento em que a gente está trabalhando na mudança do cenário. E, gente, independente de remunerado ou não, nós viramos profissionais da melhor qualidade na área da oncologia pediátrica. Porque a gente entende muito da oncologia pediátrica. Eu ouso dizer que quem está lá na frente, e isso foi um dos pontos numa reunião que a gente teve no Ministério da Saúde, a gente entende mais que o próprio Ministério da Saúde. Gerou até uma fala muito emotiva da Vera nesse momento, porque quem está atrás de uma mesa, sem nenhum demérito, mas quem está atrás da formulação de uma lei, não está no dia a dia. E nós, com as instituições, nós estamos no dia a dia, nós sabemos o que acontece lá na ponta. Quando uma criança demora a chegar, quando uma criança chega com um diagnóstico que não é o melhor possível. Nós temos muito trabalho? Temos. Mas se a gente olhar como era, se a gente olhar como está, com o amadurecimento que nós temos, e considerando o que nós aprendemos, nós podemos e devemos evoluir e ter dias melhores. Eu, Chico, espero estar vivo para isso. Porque a velocidade com que esses acontecimentos estão acontecendo me levam a crer que em breve nós teremos boas notícias. E que bom, doutor Bruneto, que a gente tem uma frente parlamentar, que a gente tem um grupo de parlamentares que estão querendo fazer a diferença, olhando a causa como sendo a estrela, e não os políticos, ou os partidos, ou os temas que são importantes na sociedade brasileira, mas que, para nós, no momento, faz muito, mas muito mesmo a diferença dessa criança estar curada. E que felicidade, gente, quando a gente vê uma criança curada, formando uma família, com seus filhos,
fazendo a sua atividade, é de deixar a gente assim, poxa, valeu a pena. E um detalhe importante, a gente fala em chance de cura, mas a gente tem que lembrar que uma criança, quando morre de câncer, e esse cálculo já foi feito, por ano, os casos novos, nós estamos falando vamos chamar, uma retirada cruel de 162 mil anos de vida dessas crianças que morrem. Isso é terrível, isso é cruel, e isso a gente tem que continuar com o nosso trabalho, pedindo força a Deus para ir em frente, para conseguir melhores resultados no futuro. Era o que eu tinha para dizer, gente, e eu estou no meu tempo aqui. Obrigado. Obrigada, Francisco e Eugênio Neto, pelas excelentes apresentações. Eu lembro que no final da apresentação da doutora Sandra, nós teremos 15 minutos para o debate, tá? Então, podem reservar as perguntinhas. Então, a próxima palestrante é a doutora Sandra Emília Almeida Prazeres, que é oncomatologista pediátrica do Hospital Infantil Albert Sabin, Centro Pediátrico do Câncer, e é superintendente médica da Associação Peter Pan de Fortaleza. Ela abordará o tema Proposta de Ensino à Distância para o Diagnóstico Precoce. Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite à CONIAC por esse grande evento e também essa oportunidade de dizer que eu estou muito honrada de estar hoje ao lado de grandes nomes da oncologia brasileira, podemos dizer assim. Um grande prazer estar ao seu lado, doutor Bruneto, doutora Denise, e o Chico e todos os presentes. Então, nós vamos falar um pouco a respeito do projeto Ensino à Distância, Salvando Vidas. E esse projeto foi... Vocês estão me escutando bem? Eles não estão me escutando, Lucas. Alô? Oi? Sim, estamos escutando muito bem, Sandra. Tá, desculpa, tá? Então, esse projeto foi uma idealização da Associação Peter Pan, que é uma ONG aqui no estado do Ceará, localizada aqui em Fortaleza, que tem como missão elevar o índice de cura e melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes portadoras de câncer e suas famílias. O seu trabalho começou no ano de 1996. Dessa forma, nós estamos fazendo 25 anos. E aí está uma imagem de como as nossas crianças eram acolhidas no Hospital Infantil Albert Sabin, há 25 anos atrás, para receberem quimioterapia. Se os senhores observarem bem, eles estão sentados em bancos de ônibus. E isso foi algo... Sandra, desculpa um pouquinho, não está sendo compartilhada a imagem? Ah, desculpa, doutora. Nada. A imagem não está sendo compartilhada. Só um instante, nós tivemos um probleminha técnico aqui. À vontade. Desculpa. Só um instante. Não é isso. Tá ok, pessoal? Não está compartilhando. E agora? Tranquilo? Não. Agora não. Vai entrar. Entrou. Tá ótimo. Tá, desculpa. Então, como eu estava falando para os senhores, no ano de 1996, então, quando a Associação Peter Pan começou a realizar seu trabalho junto às crianças que realizavam tratamento com câncer no Hospital Infantil Albert Sabin, essa era a estrutura que vocês estão vendo. Elas recebendo quimioterapia em cadeiras de poltronas, digamos assim, de ônibus, que teria sido, então, cedidas ao hospital. Em 2010, a Associação Peter Pan, então, ela consegue
inaugurar o Centro Pediátrico do Câncer, que é essa edificação que vocês estão vendo aqui. Inicialmente tinha 2 blocos, e hoje nós estamos já na construção do 3º bloco, onde já inauguramos 2 andares de enfermaria e ainda permanece em estado de construção o 2º andar, que é o centro cirúrgico de grande porte, e o térreo também, que vai ser a extensão da recepção. E com relação às nossas diretrizes, eu diria que a mais importante da Associação Peter Pan é o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, o atendimento humanizado e o tratamento especializado. E o Centro Pediátrico do Câncer, ele conta com 104 leitos, sendo 10 de UTI, centro cirúrgico, sala de recuperação, 11 consultórios médicos, 2 consultórios de psicologia, ambulatório de nutrição, espaço do adolescente, ABC Saúde, brinquedoteca, espaço econômico e outros serviços hospitalares. E, na realidade, a Associação Peter Pan, ela vem agregando ao serviço público estadual, destinando ao tratamento do câncer infanto-juvenil ações de humanização do serviço oncohematológico realizado pelo Hospital Infantil Albert Sabin e Secretaria do Estado do Ceará, a SESA, no cuidado com a situação biopsíquica sociocultural de mais de 2.462 pequenos e jovens pacientes e seus familiares. E, em 2019, houve a premiação realizada pelo Instituto DOA. Nós concorremos, então, pela primeira vez e fomos eleitas a melhor ONG do Brasil, destacando-se nos quesitos como governança, transparência, comunicação e financiamento. Em 2020, fomos eleitas entre as 100 melhores ONGs do Brasil. E, como eu falei para os senhores, a nossa diretriz mais importante realmente é o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. E a Associação Peter Pan vem trabalhando essa diretriz desde o ano de 2007. Em 2008, conseguimos inaugurar um ambulatório exclusivo para crianças que, porventura, tivessem essa possibilidade de câncer. Então, passou a ter, no Hospital Dia Peter Pan, um ambulatório exclusivo de portas abertas para todas as crianças e adolescentes que fossem suspeitas de câncer. Então, essas crianças poderiam, então, serem referenciadas até aqui para elucidarem ou não o diagnóstico. Já em 2009, conseguiu-se, junto ao Instituto Ronald, realizar as capacitações no que diz respeito aos profissionais da atenção básica de saúde. E realizamos essas capacitações dos profissionais da atenção básica de saúde de 2009 a 2018, nessa grande parceria. Porém, no ano de 2018, o Instituto Ronald parou o projeto para fazer uma reavaliação e em 2019 nós começamos a realizar o nosso próprio projeto de capacitação dos profissionais da atenção básica de saúde. E, nesse período, vislumbramos a possibilidade de entrar com um projeto no Ministério da Saúde, visando capacitar, então, todos os profissionais da saúde do estado do Ceará. E aí, de forma, até então, o modelo de capacitação era um modelo presencial, e foi assim que nós realizamos o projeto. Mas não obtivemos êxito. Acabamos havendo reformulação desse projeto, mudamos o alvo, que era apenas o estado do Ceará, e passamos, então, a ver a possibilidade dessa capacitação ser a nível nacional. E, para nossa grande alegria, nossa grande felicidade, o mês passado, no dia 20 de agosto, um dos secretários do ministro da Saúde, o doutor Rafael Câmara, acompanhado do senador Eduardo Girão, compareceu à Associação Peter Pan e assinou um convênio do projeto para que nós possamos realizar a capacitação de 18.000 profissionais relacionados à estrutura de saúde da família da Rede SUS.
E tudo isso em virtude, como o doutor Bruneto já falou, o Chico falou, o câncer infantil é a primeira causa de morte por doenças entre crianças de 1 a 19 anos no nosso país. E isso realmente é algo que nos deixa extremamente preocupados e temos, então, como abreviar esse tempo do diagnóstico precoce do câncer pediátrico, capacitando, então, as equipes de saúde da família para que haja a suspeição do câncer no primeiro contato, então, com o paciente. E o objetivo é capacitar sobre o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, destinado aos profissionais relacionados à estratégia de saúde da família, Rede SUS, por meio da modalidade de educação à distância, em virtude de tudo que nós estamos passando desde o ano passado. Então, passamos a vislumbrar essa outra possibilidade de capacitação. Tendo com o apoio do Ministério da Saúde para utilizar todos os seus canais de comunicação para engajamento dos profissionais em assistirem às aulas e se realizarem os testes propostos como requisito necessário para a conclusão do curso. A metodologia a ser realizada para o curso de capacitação será à distância. Os cursos serão compostos por 8 módulos, organizados em temas iguais, porém com abordagem específica para atender às necessidades de formação dos profissionais da estratégia de saúde da família de escolaridade de nível médio e superior. Haverá a produção de vídeos, de podcast, laudas, livro online, leitura de apoio de PDF, pré-teste e pós-teste, certificação de participação e aprovação. E o plano de aula, eu posso falar para os senhores, então, que é a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer e Epidemiologia do Câncer Infanto-Juvenil. Os principais sinais e sintomas do câncer pediátrico, a probabilidade do câncer infanto-juvenil no que diz respeito à leucemia, tumor do sistema nervoso central, linfonodos, as adenomegalias, e massas abdominais, tumores oculares e ósseos, tumores de partes moles, organização do sistema de referência e contra-referência, que consideramos extremamente importante, e a atualização de uma ferramenta tecnológica de consulta de sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, que é justamente o aplicativo APP-ONCO, que a Associação Peter Pan lançou o ano passado, e está disponível para todo o Brasil, de forma gratuita, nas 2 versões, Android e iOS, e tem como objetivo promover o acesso rápido e seguro à informação sobre o câncer infanto-juvenil para os profissionais de saúde, pacientes, familiares e cuidadores. Apresenta 4 perfis de usuários, que são os profissionais de saúde, o público em geral, plantonista, oncologista pediátrico e administrador. A arquitetura do aplicativo consta de um FAQ, de um chat, os principais serviços de oncologia pediátrica do país e os eventos do câncer infantil que estão acontecendo, que quem for usuário terá a possibilidade de ser, então, lembrado daquele evento que irá, então, acontecer. Então, esse aplicativo é de extrema importância, não só para os profissionais de saúde, né, no que diz respeito às suas consultas, que eles possam realizar até mesmo após a capacitação ou não capacitação dos principais sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, mas bem como para a população em geral, para os familiares, para os cuidadores. Aqui existe, abordado a questão dos principais sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, os principais tumores. No caso de ter como possibilidade, digamos, que uma leucemia, existe uma definição simples a respeito da doença, o quadro clínico e todo o fluxograma como aquele profissional
pode se conduzir diante de um paciente com a possibilidade de leucemia. Também temos como localizar os profissionais que estão utilizando o aplicativo, temos como saber a população em geral que está no Brasil, que está utilizando esse aplicativo. E, assim, uma ferramenta extremamente importante é o chat. Ele é o primeiro aplicativo do Brasil que disponibiliza essa possibilidade. Então, o profissional de saúde, se ele não conseguir esclarecer a sua dúvida através do material exposto no aplicativo, ele pode realizar o seu questionamento através do chat e o plantonista, oncologista pediátrico, vai responder assim que possível. E esse aplicativo, ele está super bem avaliado na iOS, a pontuação dele é máxima, a pontuação 5. E com relação à promoção da saúde pública, né, será a plataforma online, onde o curso será elaborado por profissionais especializados em oncologia pediátrica, a fim de obter um material de leitura básica. As divulgações serão em mídias tradicionais, como spot de rádio, jornais, mídias sociais, Instagram e WhatsApp, do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde e instituições parceiras, CONIAC e SOBOP. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria também vai avaliar essa possibilidade de estar perto para a construção, para a execução desse projeto. E algo que consideramos extremamente importante é a questão de incentivar os profissionais capacitados a acompanharem os números de encaminhamentos e os resultados para criar uma base de dados e estatística do câncer pediátrico. Dessa forma, a gente vai ter a possibilidade de saber os principais tumores que estão acontecendo em determinada região do país, até mesmo o estadiamento, e quem sabe realizar um trabalho direcionado para essa região do país. O programa educacional junto ao Ministério da Saúde, o que nós esperamos é um programa educacional junto ao Ministério da Saúde de atenção integral à criança e ao adolescente com câncer. Adoção segura pelos profissionais da Estratégia de Saúde da Família, dos protocolos do Ministério da Saúde para rastreio e diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Capacitar cerca de 70% dos profissionais de Estratégia da Saúde da Família para o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil do projeto em execução. Estruturar a rede de atenção de fluxo preferencial para casos suspeitos. A estruturação dessa rede é algo extremamente importante e que nós fazíamos aqui, quando o curso era de forma presencial, a gente procurava realizar uma sensibilização dos gestores municipais. No caso, a gente convidava prefeito, vice-prefeito, secretário de saúde, o responsável pela atenção básica de saúde, para vir até aqui, para a gente promover uma reunião e falava a respeito do câncer, da importância desse diagnóstico precoce, e realmente era uma grande sensibilização e a gente tinha um apoio muito grande a partir do momento que a gente realizava essas reuniões com os gestores. E outro resultado é aumentar a expectativa de cura para 80% do câncer infanto-juvenil. E com esse projeto a gente espera alcançar mais de 5.097.379 crianças e adolescentes com a cobertura do diagnóstico precoce do câncer infantil. O projeto será desenvolvido pela Associação Peter Pan, com alcance nacional por meio da plataforma EAD do UNASUS e UniverSUS, com o período mínimo de 12 meses. E como a gente falou anteriormente, nós precisamos realmente estar juntos para a realização desse grande projeto. Imagina-se que seja algo que vai caracterizar realmente uma divisão de águas,
no que diz respeito à oncologia pediátrica aqui no Brasil, a capacitação desses profissionais, e nós contaremos, né, com a participação do Hospital Infantil Albert Sabin, com a Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer, a CONIAC, a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. A gente acredita que só juntos a gente realmente consiga mudar toda essa história das nossas crianças. E aqui o grande dia, onde nós tivemos a presença do Dr. Rafael, aqui na Associação Peter Pan, e onde realmente nós promovemos uma reunião, apresentamos o curso, e aí ele assinou, então, o projeto. E nós gostaríamos de concluir com essa mensagem, né? Um cientista, que também é um ser humano, não deve descansar enquanto o conhecimento que pode reduzir o sofrimento repousa em um instante. Do Dr. Albert Sabin. Muito obrigada. Obrigada. Gostaria de parabenizar as brilhantes exposições dos 3 apresentadores e abrir o espaço para as perguntas. A Vera fez uma pergunta que eu vou fazer aqui para os palestrantes. Gostaria de saber a opinião dos palestrantes quanto ao número de UNACOMs necessárias no país. Concordam que o Brasil precisa descentralizar esses hospitais e esses recursos serem repassados àquelas regiões desamparadas? Eu posso comentar, Denise, sobre essa pergunta. Eu acho que, por um lado, nós temos esse universo tão diferente no nosso país continental, em que se observa centros concentrados na região sul, sudeste e em algumas áreas do nordeste. Algumas áreas do norte do país têm muito poucos centros de oncologia. Então, aquilo que vale para São Paulo, para Santa Catarina, pode não ser aplicável no Amazonas. Por um lado, é bom ter mais centros. Essa foi a cultura. Os políticos, os secretários de saúde, atendendo demandas políticas, criaram UNACOMs, que se aplica, talvez, muito perfeitamente à situação do paciente com câncer de adulto, que tem uma situação de menor complexidade, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Agora, eu acredito que aonde existe centros especializados, com equipe multidisciplinar, com toda a estrutura necessária, ele deve ser prioritário para o encaminhamento dos pacientes. Eu mostrei na nossa realidade 25 centros. Nós estamos trabalhando com a Secretaria da Saúde e que será obrigatório, provavelmente a partir do ano que vem, que os pacientes abaixo de 19 anos sejam tratados somente nos 6 centros habilitados pelo Ministério da Educação, em geral em hospitais universitários. Os outros 18 centros podem fazer o primeiro atendimento, mas obrigatoriamente terão que encaminhar um centro especializado. Porque, embora eu entenda que o diagnóstico precoce é um componente importante, ainda acredito que ser tratado num centro de referência é muito, muito, muito importante. E até eu vou agora me permitir fazer uma pergunta para a doutora Sandra, com relação à linda explanação que ela fez, e esse curso EAD, né, o uso do aplicativo para profissionais da saúde, público em geral, administradores. Eu penso que uma coisa é fazer o diagnóstico precoce, né? Outra coisa é o impacto que isso tem nos índices de cura. É muito complexo. Eu acho que nós estamos fazendo muita discussão sobre diagnóstico precoce, mas nós precisamos entender que não basta, eu acho que
se acrescenta, é interessante, mas eu acho que nós temos que ter um estudo no Brasil que mostre o impacto do diagnóstico precoce com uma capacitação mais abrangente. E a outra coisa que a gente observa, na nossa pequena experiência aqui, a Valéria pode falar até melhor que eu, é muito poucos os que usam o curso EAD. Eles estão disponíveis, podem ficar disponíveis, os próprios alunos da Faculdade de Medicina não têm grande interesse. Então, eu acho que nós podemos combinar iniciativas como essa, doutora Sandra, mas é importante que a gente torne obrigatório para os alunos da Faculdade de Medicina e para os residentes de pediatria, que são quem, na verdade, faz o diagnóstico. E o outro ponto importante é que tem que estruturar nos estados a rede assistencial, porque não adianta gerar suspeita de diagnóstico precoce se esses pacientes não forem atendidos. Se os hospitais não têm estrutura para isso. Então, eu acho que é um belo exemplo, eu acho que a gente pode trabalhar junto, doutora Sandra, é um somatório de ações que eu acho que são necessárias e, com certeza, estamos na frente parlamentar, não é, Chico, Tereza? Muito, muito interessados em contribuir para que a gente possa olhar para esse cenário com realmente possibilidade de um impacto, né, para que a gente possa garantir essa assistência aos casos suspeitos. E, na essência final, doutora Sandra, eu acho que enquanto alguém não provar que diagnóstico precoce que educação de profissionais da saúde impacta no aumento nos índices de cura, a gente vai ficar com uma informação preciosa faltando, que justifique custos, que justifique esforços e que justifique tudo isso que a gente está falando. Então, não entenda aqui como uma crítica, né? Eu estou apenas colocando a importância de que a gente some essas ideias para que a gente possa ter lá adiante, de fato, uma chance melhor para as nossas crianças. A Vera gostaria de falar, pois não. Depois eu vou fazer um comentário também, se me permitem. Sim, eu gostaria de fazer um comentário. Oi, doutora, desculpe. Pode falar, doutora Sandra. É que eu ia responder a primeira pergunta. Tem a Vera de Paula e a Vera Moraes, né? Inscritas. Nós sabemos realmente que a questão do diagnóstico precoce está intimamente ligada com a questão dos critérios de cura para o paciente, tá? Essa questão de capacitar os profissionais de atenção básica de saúde é porque a gente realmente sabe que esses profissionais, eles não tiveram acesso a essas informações durante o curso universitário, né? Não existe na pediatria, em alguns serviços, hoje os pediatras, eles passam um mês no serviço de oncologia, passam um mês no serviço de hematologia, mas não é em todo o Brasil que acontece dessa forma. Então, a gente vê como a questão do paciente chegar de forma mais prévia ao serviço, realmente a sua maior probabilidade de cura, a sua questão, se ele chega mais cedo, os tratamentos que serão efetuados realmente não serão tão intensivos, as complicações que ele irá passar com relação ao próprio tratamento e também com relação à doença serão menores e a qualidade de vida desse paciente provavelmente será bem melhor com esse tratamento, com esse diagnóstico realizado de forma mais cedo. Mas claro que é uma rede, né? A gente precisa que realmente esse paciente seja acolhido em um serviço especializado, que ele seja tratado por oncologistas pediátricos, né? Que a gente sabe que em muitos locais, aqui no Brasil, as crianças ainda são tratadas por oncologistas clínicos, e não é isso que a gente quer. A gente quer que realmente a rede funcione de forma plena, né? Que exista o serviço especializado, com todos os profissionais capacitados e oncologistas pediátricos, e eles tenham as medicações que realmente eles precisam. A gente sabe que hoje a gente está tendo dificuldade de algumas drogas aqui no Brasil, né? Então, assim, é um somatório de fatores,
mas algo que a gente realmente considera importante é essa questão, como nós temos um ambulatório de diagnóstico precoce que funciona aqui em Fortaleza desde o ano de 2008, a gente sabe muito bem como é que acontece a questão dessa resposta desses pacientes que chegam aqui de uma forma mais cedo. E aqueles que chegam tardiamente, eles não chegam pelo ambulatório, eles chegam pela emergência. E assim, você vai estadiar um paciente que chega no ambulatório e que chega na emergência, é um estadiamento totalmente diferente. É uma forma de protocolo totalmente diferente. E aí vem todas aquelas complicações que os senhores bem sabem, e a gente acredita realmente que um dos fatores importantes é essa chegada precoce, mas com toda a rede funcionando de forma plena, como o senhor bem colocou, doutor Bruneto. A Vera de Paula e depois o Chico Neves. Está sem som, Vera? A minha pergunta já fica sem sentido. Pode ir à frente. Passo a minha vez para a doutora Vera Moraes. Obrigada. Excelente, todos. Muito bom. Posso falar? Pode, Boa noite a todos. Infelizmente, eu cheguei um pouquinho depois que já tinha começado e não pude assistir às outras apresentações, só a de Sandra Emília. Na realidade, nós temos, a realidade nossa é parecida com a de vocês, porque nós estamos no mesmo país, mas eu queria dizer aqui que nós já estamos também com esse programa do diagnóstico precoce há muito tempo, a gente começou bem antes do Instituto Ronald, que eu acho que foi isso, todo mundo se mobilizou para fazer isso. Em 2012, nós saímos do programa do diagnóstico precoce do Instituto Ronald e fomos buscar essa educação à distância, a EAD. E dentro da Secretaria de Saúde do Governo do Estado, através da plataforma da Telesaúde, é uma equipe multiprofissional, nós gravamos essas aulas, e essas aulas, isso foi no final de 2019. Quero dizer que vem dando muito certo, porque a gente recebe informações de que esse projeto, ele continua acontecendo. Mas não é só isso, a gente sabe que não é, porque é preciso sempre estar tendo um estímulo, e a gente agregou a esse projeto da Telesaúde algumas web palestras no final do mês, a gente tinha focando um tema, para poder dizer assim, estamos aqui, olha, o projeto acontece, porque é preciso, é como a gente já foi comentado aí, às vezes as pessoas começam a relaxar, se acomodam, então precisa sempre estar existindo um incentivo para que isso aconteça. Ontem nós tivemos uma audiência, sim, e esse secretário de saúde foi meu aluno, então já existe uma relação e que ele abraçou muito essa causa, mas a gente também não sabe, porque governos vão trocando, se isso vai continuar, a gente tem tentado sempre manter essa relação. Ontem a gente teve uma audiência pública de uma deputada estadual do PSDB, exatamente para transformar em lei o nosso projeto que se chama Fique Atento, Pode Ser Câncer. Isso eu acho que foi muito, muito, muito linda a apresentação, a gente levou uma paciente curada, fez o depoimento, e nós estávamos lá, e alguns parlamentares participaram disso, e, bom, então, isso já foi a lei, ela já foi promulgada, enfim, já saiu no Diário Oficial, que aquilo que eu assisti você dizendo, cada um tem que fazer dentro do seu estado, porque essa frente parlamentar está aí acontecendo, uma coisa maravilhosa para o Brasil inteiro, mas cada um faça a sua parte dentro do seu estado, brigue por isso, porque eu acho que a gente tem sempre brigado, eu acho que o oncologista pediátrico, ele é brigão mesmo, e eu acho que é o perfil dele, E então, eu quero dizer que é isso. Então, eu gostaria que Sandra Emília realmente tivesse sucesso, mas é preciso não se acomodar. Aqui em Pernambuco, além dessa lei, tudo isso, e da gente poder ter colocado esse projeto dentro da Telesaúde do Estado, nós temos uma regulação.
e é uma pessoa, é um enfermeiro que está dentro da Secretaria de Saúde. Eu tinha muito receio de entrar em regulação, porque também, como você, Sandra, a gente sempre tinha esse discurso, olha, a porta está aberta, então desconfiou, manda. Isso era o nosso discurso. Mas a regulação tem sido extraordinária, porque nós, Chico, foi a inauguração do nosso serviço de pronto atendimento, se lembra, Chico, que você esteve lá conosco? Nós temos um SPA, onde os plantonistas são oncologistas pediatras. Esses profissionais que estão de plantão, alguns trabalham na diária e tem um outro vínculo, porque nós estamos dentro de um hospital universitário, né? Então, é o CEOMP junto com o GAC, que é a nossa instituição, e, então, existe a regulação para aqueles pacientes que são identificados na atenção secundária, nas emergências, tem um telefone que é disponibilizado para que eles liguem e tem uma funcionária no ambulatório para regular aqueles casos que são suspeitos na atenção primária, tá? Eu quero dizer que isso é um case de sucesso para nós, porque eu acho que a regulação tem que estar junto conosco, definindo aquele paciente para que ele não fique perdido. Como todos nós passamos por essa dificuldade na pandemia, houve uma queda, e assisti Chico dizer, eu não sei se foi Chico ou foi Bruneto, que houve uma queda de mais ou menos 30% de casos que deixou de chegar durante a pandemia. Eu acho que isso foi uma realidade do Brasil inteiro. Mas depois, aos poucos, foi melhorando, inclusive porque o nosso serviço está dentro de um hospital que é referência também para doença infecto-contagiosa. Então, tudo era voltado para o Covid ali dentro, tá certo? Então, havia esse receio de chegar ao hospital e também da dificuldade desses pacientes virem do interior junto com outros pacientes, tá? Mas a gente já ultrapassou isso, graças a Deus, era essa a minha contribuição que eu queria dizer, mas vamos continuar juntos, eu acho que tudo pode dar certo, mas a gente tem que realmente ir analisando, né, aquilo e fazer esses ajustes que eu acho que é muito importante para todos nós. Tá? Parabéns a todos por essa live, que eu acho que é importante a gente sempre estar falando sobre essa doença, tá? Agora, Chico, eu vou pedir para todos fazerem uma exposição assim breve, porque tem muita gente querendo falar e o nosso tempo já temos 2 minutinhos só. Então, Chico... Com certeza, doutora Denise. É uma honra estar aqui falando no meio de tantas cabeças coroadas aqui, médicos, né? E eu, engenheiro, me manifestando. Mas aprendi ao longo do tempo, e também com o que aconteceu na minha vida pessoal, e na própria história do Instituto Ronald McDonald, que me foi ensinado muito pelos próprios médicos, vários que estão aqui. Considerando que a pergunta da Vera já foi respondida, ela se deu como insatisfeita, eu vou pular essa parte e vou entrar na questão que o Dr. Bruneto falou, né? Sobre a importância do ensino à distância, e mais uma vez eu parabenizo aqui a doutora Sandra pelo trabalho executado. Quando a gente começou a pensar em diagnóstico precoce, dentro do que foi colocado ainda há pouco, né, a gente viu que tinha um universo que era muito restrito, ou seja, são profissionais de saúde da família, reuniões presenciais, e chegou a pandemia e disse, olha, não é bem por aí. Nós, quando fizemos a paralisação em 2018, foi para estudar o que fazer para melhorar o que já vinha sendo feito bem. Ficamos 1 ano para reestruturar o projeto, o Programa de Diagnóstico Precoce, e saímos com algumas novidades. Hoje, a gente nota que o Programa de Diagnóstico Precoce do Instituto Ronald McDonald, né, que tem alguns parceiros aqui, ele se tornou multipresencial, vamos chamar assim. Foi estabelecido um cardápio que você pode fazer online, você pode fazer presencial, você pode fazer com profissionais de saúde da família, você pode fazer com estudantes. E agora, foi no edital passado, isso foi colocado, a importância dos profissionais de educação, os professores que estão o tempo todo com essas crianças e que podem ser grandes parceiros nossos. É uma linha nova que a gente está estabelecendo e que já estamos formatando para ainda este ano estar fazendo um piloto para buscar parcerias com estudantes.
Eu estou dizendo como é importante. Acho que alguém está com o microfone aberto. Isso que eu ia pedir para todo mundo fechar o microfone. Já fechou. Obrigada. E como é importante a gente ter essa ferramenta que antes parecia impossível, né? Como estamos aqui hoje. Imagina, há uns anos atrás, estarmos todos juntos numa sala, conversando, provavelmente jantando. E hoje eu já fui a Itabuna, de Itabuna, estou aqui falando com o Brasil inteiro. Essas tecnologias têm que ser usadas. A gente não pode abrir mão disso. A gente tem que fazer com que isso seja um potencial para nós levarmos cada vez mais essa educação à distância. E por isso essas novidades. Com relação ao ponto que o doutor Bruneto colocou, de fato é muito difícil você chegar e dizer assim, eu vou fazer ou implantar o programa de diagnóstico precoce para ter um aumento da chance de cura de X. Se bem que a gente mostrou isso. Um trabalho que foi feito pela Fundação, aqui pelo Instituto, pela Fiocruz, a gente identificou que houve uma diminuição do tempo e houve uma diminuição de tempo de 13 para 5 semanas e houve também um aumento de casos novos, né? E, recentemente, a doutora Carmen apresentou um trabalho em Cascavel de como era antes do programa e como está sendo hoje, depois de 10 anos de programa de diagnóstico precoce, mostrando que houve um aumento de casos novos e houve uma diminuição do estadiamento, ou seja, as crianças chegaram mais rápido para serem tratadas com melhores prognósticos. O problema é que, foi falado ainda há pouco, veio a pandemia. E a gente acabou ficando, num momento, como estamos hoje, de estagnação. Houve um represamento e agora estou vendo aqui um anúncio que faltam 5 minutos. Não sei se são 5 minutos para mim, que eu estou acabando, mas é 5 minutos para 5 minutos para encerrar a mesa. Então, o que eu estou dizendo é que, com a pandemia, houve esse represamento e, no momento, abriu. Agora começou novamente a chegar. O que é triste, porque dá a impressão, e a gente não pode desanimar nesse ponto, de que tudo que a gente fez foi perdido durante o ano de 2020. Essa sensação jamais pode passar pela nossa cabeça, porque foi um fato que aconteceu, isolado, de fato houve, mas agora que começa, a gente vai ter que, talvez, voltar com a questão do diagnóstico, trazer mais rápido essa criança para que ela continue fazendo o seu tratamento em hospitais altamente estruturados. E é isso que eu penso daqui para frente. Não dá para imaginar. Essa é uma das linhas que o projeto de lei é muito claro. A criança tem que ser tratada em locais adequados para o tratamento da oncologia pediátrica. A gente não pode abrir mão. Assim como o diagnóstico precoce também, que é uma ferramenta que complementa. Eu acho que assim, é importante tudo que todos os profissionais colocaram, é o somatório das ações, tanto assistenciais quanto educativas, que eu acho que já começa lá na atenção primária, mas também tem que chegar às universidades. E nesse contexto, junto à frente parlamentar, acho que a Sociedade Brasileira de Pediatria pode contribuir, não só no apoio científico, através do departamento, mas na sensibilização para a inclusão do ensino da oncologia pediátrica, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Né? E eu concordo com o Bruneto que é importante o diagnóstico precoce, sem dúvida, mas aliado a um tratamento adequado em centros de referência com capacitação adequada para o atendimento. Até porque nós temos que ter um número X de pacientes para a gente adquirir o expertise naquela doença, né? E se a gente considerar que o câncer infanto-juvenil representa de 1 a 3% dos casos do adulto, nós vamos ter uma população bem menor em relação à oncologia de adulto. Por isso, a importância de serem atendidos em centros específicos, né? Mas, sem dúvida, considerando que a principal causa de óbito é fundamental a inserção do ensino da oncologia pediátrica, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Eu acho que nós vamos ter que encerrar essa mesa, né, e parabenizar todos os palestrantes.
E as perguntas eu acho que podem ser direcionadas para os palestrantes, né, Vera, caso tenham dúvidas, eles podem responder especificamente, e para a gente poder passar a palavra para a doutora Tereza, que gostaria de fazer suas considerações. Tá? Obrigada a todos. Boa noite a todos que estão aqui. Olha, bate palmas para todos aí, porque... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, porque realmente eu estava aqui parada ouvindo. Que mesa linda! Nossa, que mesa maravilhosa a gente tem ali, né? E aqui eu vou finalizar a nossa ação do Setembro Dourado, da Coniac, né, das nossas lives. Eu acho que esse Setembro Dourado ele foi bem atípico, ele foi bem ativo, né, não só com a Coniac, mas fora da Coniac, vários eventos, né, e eu vi assim todas as instituições com eventos, com lives, com apresentações, e cada uma melhor do que a outra, né? Então, assim, nesse momento eu queria parabenizar agora, começando com vocês que estão aí, Chico e Bruneto, a questão da frente parlamentar, que nos uniu em prol de uma melhoria do atendimento no Brasil da criança e adolescente com câncer, para ter uma questão mais ampla, como Denise falou, junto com a Sociedade de Pediatria, que a gente incentivando o ensino de oncologia na graduação, na residência, na pós-graduação. Então, assim, a gente sempre falou muito sobre isso, mas a gente não conseguia efetivamente colocar isso em prática, né? E a questão, o suporte psicossocial, a questão dos novos medicamentos e novos exames de diagnóstico que a gente tem que ter acesso. Então, acho que a frente parlamentar ela traz essa discussão mais ampla, entrando o diagnóstico precoce, entrando as estruturas das unidades de tratamento que a gente tanto almeja para as nossas crianças. Agradeço imensamente aqui ao Chico, ao Bruneto, a doutora Sandra, que traz aqui, ela vem caladinha, né? Eu não sabia desse projeto, eu acho que ela me ligou em agosto, acho não, foi em agosto, ela me ligou, toda feliz que tinha conseguido essa assinatura do ministro da Saúde, e de antemão eu fico assim, nossa, super lisonjeada de a gente ver uma instituição nossa aí na frente, batalhando, sabemos com muitas dificuldades, né? Que a gente sabe que a gente que no Nordeste tem as nossas dificuldades, e vem um projeto lindíssimo, né? E como foi colocado ali, esse projeto ele é complementar, a gente abraça ele e abraça tantos outros necessários para a gente estar complementando a melhoria do atendimento das nossas crianças e adolescentes, né? Agradeço aqui a Denise, aqui representando também a Sociedade Brasileira de Pediatria, de estar com a gente na Coniac, intermediando e trabalhando também junto na frente parlamentar. A Denise, que a gente conhece de outros trabalhos há muito tempo, né? E a gente vem aí nessa luta e que a gente espera a gente conseguir o melhor para as nossas crianças. Fazendo uma retrospectiva, né? Então, da primeira live, onde a gente teve João Bragança, do CCI, né? Childhood Cancer International, a Patrícia Lojeto, do San Jude, e a Liliane Vasques, da ISLAOP, a gente, nessa primeira live, a gente viu a questão do panorama do câncer infanto-juvenil no mundo, né? Então, foram palestras lindíssimas, super enriquecedoras. Na segunda semana, nós tivemos a doutora Ana Flora falando sobre a terapia celular e novos tipos de tratamento, uma aula muito didática, que deu para a gente ver, e a gente tem que ter conhecimento, porque esse futuro já é o presente. Todos esses tratamentos novos, seja de imunobiológico, seja de terapia celular, terapia diagnóstica, hoje já é o presente, não só também a questão dos diagnósticos. Na terceira semana, nós tivemos a doutora Karina Ribeiro
pela OPAS, e doutor Nevi, pela Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, falando do panorama no Brasil. Foi também uma live muito enriquecedora. Na quarta semana, nós tivemos aí a doutora Vera Moraes, que está aqui conosco, e a doutora Laide, falando sobre diagnóstico precoce. Nós aí conseguimos até atingir um público maior, né, que não só quem estava envolvido diretamente no câncer infanto-juvenil. E aí eu queria também agradecer a doutora Carla Macedo, que intermediou a palestra da doutora Ana Flora, a Rose, do GAC São José, que intermediou as palestras seguintes com o doutor Nevi e a doutora Karina, e o Wilson, da Vosos, que intermediou a questão do diagnóstico precoce. E, por último, agora, esse de agradecimento que já foi, a doutora Denise, que intermediou essa última live. Espero que vocês tenham aproveitado. Nós tivemos esse ano um Setembro Dourado, onde todo o material de divulgação foi dado com antecedência, que a gente teve essa replicação desse material de divulgação. Espero que a gente consiga fazer nos próximos setembros mais dourados, mais informativo e com uma força interna para melhoria. Eu acho que aqui não tem ninguém que é astro. O único astro que nós temos aqui são as nossas crianças e adolescentes com câncer do Brasil. Para eles, a gente tira o chapéu, para eles, a gente se ajoelha e trabalha, porque o que a gente mais deseja é que haja melhoria do atendimento das nossas crianças e adolescentes. Então, meu muito obrigada a todos que participaram, a todos que ajudaram, a todos que multiplicaram essa campanha do Setembro Dourado. Meu muito obrigada à diretoria toda da Coniac, que se envolveu nesse projeto, a Tereza Sveck, a Aline, que trabalha com a Coniac, a todos que participaram. Meu muito, muito, muito obrigada. E eu espero contar com vocês aí, a gente vai ver o Fórum da Coniac, vamos trazer vocês de novo, e a gente espera cada vez mais galgar mais conquistas para as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada. Acho que agora podemos finalizar a nossa sessão. Se alguém quiser fazer algum comentário, deixo aberto rapidinho, mas acho que já podemos finalizar a nossa sessão. Então, gente, um grande abraço no coração de vocês e até mais nas próximas conquistas que nós teremos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.